momento. Diga a Ele do fundo do seu lá no seu interior palavras que o exaltem. Oh Deus, Tu és grande, Tu és exaltado, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és a nossa herança. Tu és, Senhor, diga, faça a nossa voz subir aos céus como a voz de muitas águas. Ouça, Senhor, a Tua igreja te adorando. Tu és exaltado, Senhor. Tu estás acima de tudo, acima de todos. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A minha alma te exalta nesta manhã. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença. Pode sentar. Que presença maravilhosa é essa, né, irmãos? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que veio muito forte ao meu coração. E enquanto eu meditava e orava pedindo ao Senhor aquilo que era para eu compartilhar com vocês, o Senhor realmente me incomodou. Ele falou: você, como pastora de crianças, você não pode perder essa oportunidade para falar para a igreja sobre qual é a igreja que as crianças precisam. E esse é o tema da palavra que eu vou compartilhar com vocês: a igreja que as crianças precisam. E quando eu falo de igreja aqui, irmãos, eu não falo de apenas uma estrutura. Eu não estou falando dessas 4 paredes. Eu estou falando de você. Porque a igreja somos nós. É o corpo de Cristo vivo que se movimenta. Então, o que o Senhor espera de mim e de você em relação às nossas crianças? Qual é a igreja que as nossas crianças, que essa próxima geração precisa? Qual é a igreja que eles estão aguardando ansiosamente? E eu vou ler com vocês ali em Marcos capítulo 10, um versículo muito conhecido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. É um versículo muito conhecido, provavelmente você já o ouviu várias vezes, já até o citou. Mas eu quero que você esteja realmente com o coração aberto para entender aqui dentro desse texto o que o Senhor espera de você em relação às nossas crianças. Amém? Marcos capítulo 10, no versículo 13. E diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Irmãos, nós como igreja aqui na terra, a nossa missão é ser a imagem de Cristo para a humanidade. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem ver Cristo, elas devem ver Jesus. Se nossas atitudes não forem iguais às de Jesus, tem alguma coisa errada. Não é isso que o Senhor espera de nós. E o mesmo se aplica quando nós estamos falando das crianças. Se a nossa atitude em relação às crianças não é a mesma de Jesus aqui nesse texto, tem alguma coisa errada. Nós não estamos sendo a igreja que essas crianças precisam. Então vamos ver qual a atitude que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós? Que igreja é essa que as crianças precisam? Em primeiro lugar, é uma igreja que conduz as crianças a Cristo. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 13, diz que alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Sabe, irmãos, aqui aquelas pessoas não estavam levando as crianças porque não tinham com quem deixar. Elas não estavam levando as crianças ali para se encontrarem a Jesus porque não tinha outra opção. Elas não estavam levando porque não tinha babá. Não, elas estavam levando de uma forma muito intencional. Estavam levando até Jesus para que Ele as tocasse. Havia ali uma intencionalidade no coração daquelas pessoas que agradou o coração de Jesus.
aquelas pessoas estavam conduzindo as crianças a Ele. Você sabia que a igreja que o Senhor espera é uma igreja que conduz as crianças a Cristo? Deus espera de mim, de você, que nós possamos conduzir as nossas crianças até a Ele. Sabe, irmãos, nesse mundo, as crianças dificilmente ouvirão falar de Jesus na escola. Dificilmente elas ouvirão falar de Jesus no seu cotidiano. Infelizmente, até muitos cristãos passam a semana inteira sem ler um versículo com seus filhos, sem apresentar Jesus a seus filhos. Mas nós, como igreja, não podemos nos acomodar diante disso. Nós precisamos ser aqueles que conduzem as nossas crianças a Cristo. Amém? E sabe, irmãos, conduzir a Cristo é mais do que simplesmente levar para a igreja. É apresentar a Jesus para que Ele toque nelas. Quando Jesus toca uma criança, irmãos, ela é marcada pelo resto de sua vida. Quando Jesus toca uma criança, ela nunca mais será a mesma. Olha que privilégio é uma criança entregar a sua vida inteira para Jesus. Olha que privilégio. Quantos aqui gostariam de ter conhecido ao Senhor na sua infância? Quantos gostariam? Quantos males? Olha isso, quantos males talvez não teriam sido evitados se Jesus tivesse tocado na sua vida quando você ainda era uma criança? Pois nós temos essa oportunidade como igreja. Pois o Senhor nos chamou como igreja para tocar as crianças, para que Jesus as toque, para que nós possamos conduzir elas a Cristo. Sabe, irmãos, e quando você está trazendo a sua criança aqui para o Culto Kids, eu quero te dizer que você não está trazendo, essa criança não está ali no Culto Kids para entretenimento. Ela não está ali como um guarda-volumes, como um lugar onde você deixa e no final do culto você pega. Não, ali elas estão conhecendo Jesus. Jesus está tocando nelas. Amém? Porque nós fomos chamados como igreja para isso. Amém? Irmãos, há algum tempo atrás, em um dos nossos cultos kids, uma menininha de 6 anos trouxe uma amiga e falou: pastor, é a primeira vez dela aqui. Eu trouxe ela da minha escola, ela nunca foi na igreja e ela está vindo aqui visitar. E eu falei: amém, que bênção, bem-vinda. E aí a gente, no momento do louvor, começamos a orar, a cantar, ministrar louvor. E quando eu olhei para aquela menininha de 6 anos, ela estava chorando. E a primeira coisa que eu pensei, sabe o que foi? Meu Deus, ela deve estar com saudade da mãe dela, deve estar sentindo falta, porque é a primeira vez. Logo eu me abaixei e já pensei assim: meu Jesus, vou ter que levar para a mãe, ou vou ter que acalmar. Abaixei e perguntei: por que você está chorando, minha linda? Ela virou para mim e falou assim: eu estou emocionada, é de alegria. Aquela menina de 6 anos tinha sido tocada por Jesus. Ela não sabia explicar, mas a presença de Jesus tocou ela. Nós fomos chamados como igreja para apresentar, para levar as crianças até Jesus, para que Ele as toque, amém? E mais para frente, a Bíblia continua dizendo que os discípulos, eles repreendiam as crianças. Eles repreendiam. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós como igreja olhamos essa atitude e a gente pensa: meu Deus do céu, que absurdo que esses discípulos estão fazendo. Mas você sabia que infelizmente nós como igreja agimos da mesma forma? Como assim? No original, essa palavra repreender tem a ver com censurar, com proibir. Proibir a bênção. Era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam censurando a bênção. Era como se eles dissessem: Jesus é para maior de 18 anos. Menores de 18 anos não precisam ter contato com Jesus. Menores de 18 anos aqui não precisam ser tocados e abençoados por Jesus. Mas sabe de uma coisa? Não é isso que Jesus pensa. Jesus quer abençoar a todos, inclusive as crianças. Quando nós como igrejas retemos a bênção das crianças? Quando que nós como igrejas censuramos aquilo que Deus tem para as nossas crianças? Sabe quando, irmãos? Quando nós estamos no Santo dos Santos e as nossas crianças estão do nosso lado no celular. Quando você não se importa de você estar adorando, buscando a presença de Deus, e o seu filho jogando um jogo que enche a cabeça dele com ideologias do maligno. Quando que nós retemos? Nós retemos quando nós não nos importamos. Sabe, irmãos, quando nós achamos que elas são pequenas demais para experimentar a glória de Deus. Quando nós achamos que elas são muito pequenas. Eu quero te lembrar que foi no ventre que João Batista saltou com a presença do Espírito Santo. Ele ainda estava no ventre e a presença de Deus já foi poderosa ali.
Então, gente, não há idade. O Senhor quer se manifestar a todos. E na palavra nós encontramos muitas referências que provam isso. Ele disse que daqueles que mamam, Ele suscita força para emudecer o inimigo. Você sabe o que isso está falando? A cobra, ela tem um veneno forte. Mas você sabia que a cobra filhote, ela tem um veneno ainda mais forte? O potencial dela é muito mais forte, porque está concentrado ali. Eu creio que as nossas crianças são como essas cobras filhotes, que vão detonar o nosso inimigo. Da boca delas, irmãos, da boca dessa geração, é que nós vamos levantar uma nova geração, que vai acabar com essas mentiras do diabo, que vai fazer com que essa geração seja alcançada com a glória de Deus, amém? Não retenhamos a bênção das crianças. Que nós, ao estarmos no culto, se você ver uma criança que está ali apática, às vezes num momento de celebração em família, se você vê uma criança que está ali sem entender muito, se abaixe e fala: vamos adorar o Senhor, vamos participar desse mover, porque o Senhor não quer reter a bênção delas, amém? E em terceiro lugar, nós vemos aqui no versículo 14, nós vemos o que Jesus falou. Ele disse, e o que Jesus fez? Quando ele viu aquela atitude dos discípulos, censurando, retendo, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele ficou indignado. Diga comigo, indignado. Irmãos, poucas vezes na Bíblia nós vemos Jesus indignado, não é mesmo? Mas reter a bênção das crianças deixou Jesus indignado. Fazer com que elas não fossem tocadas por eles, impedir que essas crianças estivessem sendo tocadas por ele, tivessem experiências reais com ele, isso deixou Jesus indignado. E isso deveria deixar a gente também como igreja indignado. Sabe, irmãos, deve haver uma indignação santa no nosso coração quando a gente vê crianças se perdendo no mundo. Quando nós vemos crianças cantando músicas de funk tão depravadas, crianças tão distantes daquilo que o Senhor sonhou para elas. Quando nós vemos crianças que estão correndo o risco de serem registradas como sexo não binário, isso deveria gerar no nosso coração uma indignação. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa indignação que foi gerada em Jesus não deixou ele apenas postando nas redes sociais que absurdo que estão fazendo com as nossas crianças. Essa indignação que tomou conta de Jesus não fez com que ele apenas compartilhasse nos grupos da família do WhatsApp: vocês viram isso? Meu Deus, que absurdo! Enquanto isso, os próprios filhos, as crianças da sua célula, estão no celular, no YouTube, enquanto a célula está acontecendo. O banquete da célula está farto, presença de Deus, e as crianças muitas vezes famintas. Essa indignação não é a indignação que o Senhor quer. A indignação de Jesus levou ele a uma ação. Sabe qual foi a ação de Jesus? Ele virou-se, indignou-se e falou para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele lhes disse, ele ensinou uma nova visão, ele mostrou para os discípulos como era. Ele foi lá e falou: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Naquele momento, Jesus, com aquela ação dele, com aquela indignação transformada em ação, ele mudou. O que ele fez? Tomou as crianças em seus braços e as abençoou. Irmãos, que a nossa indignação como igreja, ao ver crianças sendo abusadas sexualmente, ao ver situações tão graves acontecendo com as nossas crianças, ver o que o diabo tem feito, tantos programas, tantas coisas, ideologias malignas que têm entrado na nossa televisão, no celular que você deu de presente para uma criança de 6 anos. Sabe, irmãos, a nossa indignação não tem que ser esperar do mundo que ele nos ajude. Deixa eu te contar uma novidade: o mundo não vai te ajudar. O diabo não vai te ajudar a criar seus filhos. O diabo não vai levar seus filhos para Jesus. Ele vai fazer de tudo para ir contra você, contra a cultura celestial. Então não espere vir coisa boa do YouTube. Não espera vir coisa boa disso aqui. Não espera vir coisa boa da Netflix. Não espera vir coisa boa nem da escola. Infelizmente é isso que nós temos que falar.
não espera vir coisa boa da humanidade. Mas por isso que nós temos um aliado que é a igreja. E nós estamos juntos para tomar a nossa indignação e transformá-la em ação. Amém? Qual é a nossa ação? Você não vai mais apenas ficar indignado diante dessa situação e de braços cruzados, apenas olhando, meu Deus, olha que absurdo. Não, você vai ter uma ação. A mesma ação de Jesus. Sabe qual a ação que Jesus teve e a ação que nós teremos? Ele tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Ele está se conectando com a próxima geração, a fim de abençoar gerações. Jesus está se conectando com uma criança para abençoar gerações. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que nós nos conectemos com essas crianças para abençoar gerações, irmãos. A igreja não acaba em nós. Gerações, a posteridade, como a palavra de Deus diz, a posteridade o servirá. Os filhos dos nossos filhos vão continuar servindo ao Senhor. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser a igreja que as nossas crianças precisam. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos nos levantar e falar, eu vou participar lá do culto Kids. Porque não é apenas ajudar, porque está precisando de gente. Não. Você vai se levantar e falar assim, eu quero me conectar com essa geração. Porque eu quero me indignar e ter uma ação. Para falar, eu estou fazendo a minha parte para que essa geração conheça Jesus, para que essa geração seja tocada pelo Senhor. Eu estou fazendo a minha parte para que a nossa igreja tenha crianças que de fato experimentem o Senhor. Amém? E nós viveremos testemunhos como de uma menina de 4 anos. Uma mãe me mandou uma mensagem no Instagram falando, pastora, hoje minha filha de 4 anos chegou em casa falando que orou para o pai voltar para casa. Já tem meses que o pai saiu de casa e ela tem 4 anos e falou, mamãe, hoje eu orei no culto Kids. Naquele dia nós estávamos falando sobre milagres, que Deus é o Deus do impossível. E a gente perguntou para as crianças, o que é muito difícil? O que é impossível para você? E aquela menina de 4 anos falou, que o meu pai volte para casa. Naquele dia eu orei com aquela mãe e eu falei, o Senhor vai ouvir a oração da sua filha. Sabe o que aconteceu, irmãos? 2 meses depois aquela mãe me mandou uma mensagem, pastora, lembra de mim? Depois de 8 meses que meu marido estava fora de casa, o Senhor ouviu a oração da minha filha de 4 anos e ele voltou para casa. Glória a Deus! Irmãos, nossas crianças precisam ver isso, experimentar disso, do mover do Senhor. Sabe, das respostas de oração que você experimenta, nossas crianças precisam experimentar. E eu louvo a Deus porque eu já vivi isso agora. Recentemente, estávamos orando para a minha 2ª gestação, para que o Senhor nos desse o 2º filho. E nós oramos mais de 3 anos sobre isso. E eu estava levando meu filho, eu e meu marido orando, e levando meu filho a gerar fé sobre isso todos os dias, todas as noites nós orávamos sobre isso. E no dia que eu descobri que estava grávida, um dia antes, ele espontaneamente, no nosso tempo de devocional, que a gente faz diariamente, ele espontaneamente orou, Jesus, dá um bebê para a mamãe. E no outro dia que eu descobri que estava grávida, quando eu chamei ele, falei, filho, o que você orou ontem? E ele falou, para Jesus dar um bebê para você. E eu falei, sabe o que Jesus fez? Jesus me deu um bebê. E ele falou, agora? Tá aí dentro? Mas você não está com barrigão. E eu falei, mas Deus ouviu sua oração. Sabe o que a gente está fazendo? Gerando fé no coração dessas crianças, de que o Senhor ouve sim orações. Nesse mundo incrédulo nós estamos falando, essa geração que está sob nossa responsabilidade, não será uma geração incrédula, será uma geração cheia de fé, para viver e se mover no sobrenatural, amém, irmãos? Se levante no seu lugar agora, se levante, nós vamos orar, nós vamos clamar por essa geração. Porque a nossa indignação não vai parar nas nossas postagens de redes sociais. A nossa indignação vai se transformar em ação. E a nossa primeira ação vai ser a oração. Nós vamos interceder pelas nossas crianças, pelas crianças da nossa cidade. Sabe, irmãos, talvez tem crianças que você conhece perto de você. Sobrinhos, netos, talvez parentes, talvez algum vizinho. Você vai orar agora intercedendo por essas crianças. Você vai tirar um tempo especial orando para que o Senhor alcance as crianças do Rio de Janeiro. É ousado eu pedir isso? É. Mas o Senhor diz, pede-me e te darei as nações por herança. Eu estou orando, Deus vai nos dar as crianças do Rio de Janeiro. E nós como igreja vamos clamar por isso, amém?
E eu quero desafiar você a levantar a sua voz. Você vai começar a clamar. Você vai começar a orar pelas crianças da sua rua, do seu condomínio, do seu bairro. Comece a orar agora. Comece a declarar que elas serão tocadas pelo Senhor. Comece a orar que elas conhecerão ao Senhor. Fala para Deus: Senhor, salva as nossas crianças da nossa nação. Oh Deus, quantos ataques têm se levantado contra as nossas crianças. Nós sabemos, Deus, que não é de hoje que o diabo quer matar, quer acabar com as nossas crianças. Ele quer acabar com essa geração. Nós sabemos que não é de hoje, Senhor, mas nós clamamos ao Senhor para que se levante uma igreja, que é aquela igreja que o Senhor espera para as nossas crianças. Nós clamamos para que essas crianças sejam tocadas por Jesus. Nós clamamos para que em cada bairro dessa cidade uma célula de crianças seja plantada, para que naquele lugar onde os pais não trazem seus filhos, a igreja não apresentam Jesus a seus filhos, lá vai ter uma célula. Nós iremos até essas crianças. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que os poderes das trevas que têm se levantado com a homossexualidade, Senhor, os poderes até das trevas que têm se levantado com ideologias malignas, Senhor, quantas ideologias mentirosas, a incredulidade, o humanismo que tem tomado conta das nossas crianças, nós repreendemos em nome de Jesus e nos levantamos como igreja, Senhor, para guardar as nossas crianças. Nos levantamos como igreja para dizer: se depender de nós, nós conduziremos nossas crianças a Cristo. Senhor, nos dê oportunidades de entrar em lares onde crianças estão sendo abusadas sexualmente. Senhor, nos dá essas crianças, Senhor, nós oramos, te pedimos, nos dá essas crianças, Senhor. Traz até nós, Senhor, essas crianças que têm sido torturadas. Senhor, que não seja tarde demais. Oh Pai, que não seja tarde demais quando a igreja ficar sabendo. Não, Deus, nos leva até essas crianças, Senhor, que precisam de um pai, que precisam do Senhor. Nos leva, Senhor, nos leva. Nós declaramos em nome de Jesus: essa geração não se perderá, não se perderá. Você pode declarar isso? Essa geração não se perderá. Declare isso em nome de Jesus. Talvez no passado houveram pais, líderes, talvez a igreja negligenciou uma geração, mas não nós não negligenciaremos essa geração. Oh, aleluia! Oh Senhor, nós não negligenciaremos os pequeninos, não censuraremos deles a mover do Senhor. Não impediremos que eles toquem o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, e isso começa na nossa casa. Começa com nossos filhos. E eu quero que agora nós levantemos um clamor pelas nossas famílias. Nós vamos levantar um clamor pelas nossas famílias. E eu quero que, se você está agora junto com seu filho, se o seu filho está aqui com você, eu quero convidar você para estar junto com ele, abraçar sua família agora. Abraça sua esposa, seu esposo. Quero convidar meu esposo, meu filho aqui, para nós orarmos juntos. E nós vamos orar juntos agora como igreja. E nós vamos declarar que os nossos filhos são guardados. Amém, irmãos? Nossos filhos. A palavra de Deus diz que lá em Deuteronômio que nós, como pais, devemos ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor continuamente. É nossa função como pais. Lá em Salmo 78 diz que o Senhor deu mandamentos e ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e colocasse nele a sua confiança. É nossa função como pais. E nós vamos orar agora pelos nossos filhos.
Talvez você fala: pastora, meus filhos já são grandes. Pois você vai orar pela sua posteridade. Você vai orar por esses filhos que já são grandes e por aqueles que ainda virão, amém? E se você ainda nem é casado: pastora, nem tenho filhos, nem sou casado ainda. Você vai começar a orar pelos filhos que virão. Isso mesmo, eu orava desde criança, minha mãe me ensinou a orar pelos meus filhos que viriam ainda. E eu quero desafiar você a orar nesse momento, amém? Mas você vai colocar as mãos sobre o seu filho. Se ele não está aqui, você vai começar a profetizar. Você vai levantar as suas mãos na direção que ele está e você vai começar a profetizar. Profetiza, você é pai, você tem autoridade. Você tem autoridade para guardar seu filho. Interceda pelo seu filho agora, levanta um clamor. Faça com que se ouça nos céus a sua voz, sua oração. Aleluia! Nossos filhos para as drogas, não perderemos nossos filhos para o maligno. Nossos filhos te conhecerão intimamente, não apenas de ouvir falar. Nossos filhos te conhecerão com verdade, com experiências profundas com o Senhor. Desde pequenos, como Samuel ouviu tua voz, eles te ouvirão, Senhor, eles te ouvirão. Dá, Senhor, ouvidos sensíveis aos nossos filhos. Senhor, aos nossos filhos, a essa geração, ouvidos sensíveis à tua voz. Dá, Senhor, ouvidos sensíveis. Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor dê olhos como de águia. Eu declaro que essa geração terá visões. Essa geração profetizará como é tua promessa. Eles profetizarão e em nome de Jesus nós veremos os planos do inimigo fracassados através da vida dos nossos filhos. Nossos filhos são a resposta para essa geração. Nossos filhos são o que essa geração está esperando. Oh, essa geração aguarda a manifestação dos nossos filhos e que isso de fato aconteça para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Você pode agora declarar sobre a vida dos seus filhos com muita fé no seu coração, não apenas como uma reza, não apenas como algo repetido, mas com muita fé no seu coração. Você pode fazer essa declaração agora sobre seus filhos. Declare assim: meus filhos, eu os abençoo para que vocês sejam tudo o que o Senhor os criou para ser. Brilhem nessa geração, brilhem no meio das trevas. Que o Espírito Santo os domine em tudo e que o mundo não roube o coração de vocês. Que esteja escondido, guardado no Senhor. Que a presença de Deus seja o maior desejo de vocês todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.